A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Quero cumprimentá-los com esta graça e com essa paz que vem do Senhor. Meus queridos, hoje estou iniciando uma série de mensagens na Epístola de Paulo a Filipenses. Eu peço aos irmãos que abram, por favor. No primeiro capítulo nós leremos os versos 1 até o verso 11. Lerei aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. E o texto da Palavra de Deus diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Os convido mais uma vez a fechar os olhos e orar, pedindo a Deus a iluminação do nosso entendimento. Oremos. Obrigado, ó Pai, por esse dia reservado para estarmos reunidos na Tua casa e aqui entoarmos louvores. Como imperfeitos que somos, como cantamos, nós recorremos ao Senhor em oração, pedindo que pela Tua palavra fales aos nossos corações, santifica-nos e ensina-nos a andar conforme a Tua vontade. Nós oramos por isso, Pai, e nos submetemos à ação do Teu Espírito que está entre nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o famoso puritano do século XVII, Thomas Watson, disse que Deus é uma fonte infinita e inesgotável de alegria, e tê-lo é ter tudo. Ele pensava que estar em comunhão com Deus satisfaria e satisfaz toda necessidade do homem, mesmo quando ele tem ou não tem aquilo que ele deseja. Numa compreensão equivocada e simplista, teólogos da prosperidade espalham o engano, a mentira, de que crentes fiéis, eles não passam enfermidades, eles não enfrentam fracassos, mas prosperam nas alegrias que o mundo tem para oferecer. Entretanto, veja olha o contexto dessa epístola. Quando Paulo escreve essa epístola e destina aos filipenses crentes, ele se encontrava injustamente preso. E quando nós vamos para Atos capítulo 16, verificamos que a prisão foi tão injusta que eles resolveram soltar Paulo às escondidas. Mas Paulo disse: não, sou cidadão romano, não passei por um processo regular, e se me prenderam publicamente terão que fazer uma retratação. E eles se sujeitaram à reivindicação de Paulo. Paulo se recusou a sair da prisão, exigindo que a retratação fosse também pública. Paulo estava preso injustamente em Roma, quando ele escreveu essa epístola, e ensinando também que a verdadeira alegria não é uma série de prazeres passageiros neste mundo, mas a perseverante satisfação por aquilo que Cristo fez no passado, por aquilo que Cristo está fazendo no presente e por aquilo que Cristo haverá de fazer ainda no futuro, mesmo quando tudo em nossa volta não esteja como nós gostaríamos. E essa epístola, ela como um todo, nos ensina a nos desviar da alegria superficial para a alegria fundamental. No capítulo 1, Paulo vai enfatizar a alegria de proclamar a Cristo. No capítulo 2, ele vai anunciar, vai ensinar a alegria de servir a Cristo na comunhão com outros cristãos. No capítulo 3, ele vai ensinar sobre a alegria de conhecer a Cristo, de aprofundar o nosso conhecimento em Cristo. E no capítulo 4, acima de tudo, Paulo vai destacar a alegria de descansar a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas necessidades a Cristo. Paulo destinou essa epístola a todos os crentes, conforme lemos aqui no primeiro verso.
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a quem? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive a própria liderança. E aqui ele cita bispos e diáconos, que é uma referência contemporânea aos presbíteros e diáconos. Por que Paulo destaca aqui, menciona a necessidade de que essa epístola também estava sendo destinada à liderança? Por causa de um falso ensino que estava percorrendo dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja estavam ensinando que para se tornar cristão, antes tinham que se tornar judeus. E é exatamente por isto que Paulo aqui chama a atenção da liderança da igreja para aquilo que ele vai ensinar em toda esta epístola. Os filipenses estavam crescendo e deveriam permanecer firmes no Senhor. É o que nós lemos no capítulo 4, verso 1. Eles tinham que permanecer crescendo no Senhor. Por isso, foram exortados a fortalecer a unidade da fé. Você pode dirigir os seus olhos para aquilo que diz a partir do verso 27 do capítulo 1. Ele vai destacar essa necessidade dos crentes se unirem, comprarem ou se comprometerem mutuamente com a verdade do Evangelho que lhes chegou, e assim fortalecer a unidade da fé e também dos relacionamentos, é o que ele vai destacar no capítulo 2, versos 1 ao verso 4. Por que Paulo está falando sobre a necessidade de fortalecer a fé e fortalecer as relações cristãs? Para que a igreja resistisse à atividade dos falsos pregadores. Um problema tão antigo como também atual. Nós só resistimos estes falsos pregadores e as suas heresias se nós estivermos unidos na fé. Durante toda a experiência do apóstolo Paulo, quando se lembrava daquela igreja, ele se lembrava com gratidão, sabendo que foi Deus, não foi ele, não foi a sua inteligência, não foi sua capacidade de retórica, de persuasão, foi Deus, unilateralmente, soberanamente, que agiu na vida daquela igreja, que agiu na vida daqueles crentes, começando a obra da salvação. E Paulo está grato a Deus por essa obra que Deus havia iniciado na vida de todos eles. Também há um outro motivo que o próprio contexto nos indica, como motivo de Paulo estar agradecendo a Deus. É porque essa igreja se associou com ele na tarefa missionária, em todas as outras partes por onde Paulo percorreu. É o que nós lemos, por exemplo, no capítulo 4, verso 15. Eu chamo a atenção dos irmãos, por gentileza, leem comigo o que diz o verso 15 do capítulo 4. Paulo diz assim, verso 15 do capítulo 4. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então Paulo percorreu cidades, pregando o Evangelho, sofrendo perseguições, hostilidades, ficando na casa de pessoas. Ele passou por muitas situações de problemas de saúde, de ansiedades, mas apenas uma igreja falou: Paulo, você não precisa apenas de oração, você não precisa apenas de elogios, você não precisa apenas de motivação, você precisa de recursos financeiros. E essa igreja resolveu se associar com o seu missionário para que ele continuasse o seu ministério de pregação do Evangelho. E a igreja de Filipos, ela foi tão abençoada que desejou a mesma bênção da salvação para outros povos e não hesitou dar todas as condições financeiras para que Paulo continuasse percorrendo as cidades, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o que nós lemos no verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa foi uma igreja muito comprometida, que perseverou e se manteve verdadeiramente comprometida com Paulo, não apenas com Paulo, mas por causa do Evangelho que Paulo estava pregando. E ela entendeu exatamente a sua vocação, ela entendeu o seu papel e se associou com o apóstolo Paulo nesse sentido. Então, neste curto espaço de tempo que Paulo permaneceu na cidade de Filipos, pregando o Evangelho de Deus, é que nós lemos em Atos 16, 12, Paulo ficou muito pouco tempo ali, e neste pouquíssimo tempo, os filipenses foram convertidos. Muitos filipenses foram convertidos por Deus, mas eles não tiveram a oportunidade de amadurecer a sua fé, tendo a presença do apóstolo Paulo instruindo e ajudando-os a compreender dimensões mais profundas do que envolve o Evangelho de Jesus. Mesmo assim, esses novos convertidos que estavam na cidade de Filipos
permaneceu firme na fé. E Paulo recebe a notícia de uma maneira surpreendente sobre como aqueles crentes estavam crescendo rapidamente, demonstrando inclusive o seu comprometimento missionário. Aqueles crentes, eles tinham compreendido não apenas o Evangelho no tocante à sua salvação, eles compreenderam como o Evangelho que os alcançou, os habilitou também para que pela fé, pela confiança em Deus, este mesmo Evangelho fosse propagado a outras nações. E Paulo, ao receber essas notícias, ele se mostra surpreendente, surpreso, e começa a dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida daqueles crentes. Deus começou a boa obra, eles estavam crescendo na fé e estavam inclusive se comprometendo com a obra missionária. Sinal de que mesmo sem a presença de Paulo, mesmo sem a presença daquele pastor, a igreja estava continuamente crescendo pelo cuidado que estavam tendo uns com os outros, motivo de ter agradecido a Deus, pois foi Ele quem iniciou esta obra da salvação e estava completando como seu supremo pastor, é o que nós lemos no verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E Ele está grato aqui a quem? Ele está grato não à igreja, ele está grato a Deus que transformou aquelas vidas e que estava preservando aquelas vidas e usando aquela igreja como um meio para que o ministério da palavra propagasse para outras regiões. Mas Paulo não agradece apenas por esta recordação que ele tem sobre como os crentes em Filipos se associaram com ele ali no tocante à pregação do Evangelho. Paulo enfatiza nos versos 7 ao verso 8 uma questão mais aprofundada de como essa associação dos crentes com o seu ministério se deu. Ele diz no verso 7, aliás, é justo que eu pense, que assim pense, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. A sua confiança absoluta de que Deus completaria a obra que começou neles foi o motivo da sua gratidão, conforme nós lemos aqui nos versos anteriores. Mas também porque eram participantes da graça com ele. Isso compôs o motivo dele estar dirigindo orações a Deus por gratidão àquilo que Deus estava fazendo entre aqueles crentes. Eles eram participantes da mesma graça que Deus havia concedido ao apóstolo Paulo. Paulo, ele não guardava os filipenses apenas na sua mente. Nós lemos no verso 3 ele dizendo sobre essa recordação deles, essa memória, essa lembrança deles. Paulo diz que guardava aqueles irmãos também no seu coração. Eles estavam com aqueles irmãos, com aquela igreja, por um pouco tempo. Depois ele vai para a cidade de Tessalônica e continua fazendo a sua viagem missionária. Mas ele diz aqui nessa passagem que ele estava guardando aqueles crentes no seu coração. E ele se apresenta diante de Deus em oração, dizendo: Senhor, obrigado por aqueles irmãos. Graças, Senhor, eu te dou pela vida de cada um deles, sem distinção. Todos eles são especiais para mim. É curiosa a linguagem que ele usa aqui de afeto por esses cristãos. Ele diz no verso 7 que guardava aqueles crentes no seu coração. Depois ele diz no verso 8, apelando que o próprio Deus é testemunha da saudade que ele tinha daqueles cristãos. Ele reconheceu que a igreja era a sua retaguarda para enfrentar tudo o que enfrentava, além da certeza de que nenhuma circunstância era capaz de separá-los da graça que receberam de Deus. Nenhuma circunstância. Ele teve que sair de lá. A passagem de Paulo foi curta, mas marcada por muito tumulto. Paulo saiu rapidamente daquela cidade. Aqueles irmãos ficaram para trás, novos convertidos. Mas Deus estava sustentando aquela igreja, como Deus sempre sustentou o seu povo, e sempre haverá de sustentar. E Paulo se mostra agradecido a Deus pela maneira como aqueles crentes estavam comprometidos com o ministério da pregação do Evangelho e como eles estavam crescendo. Então, eles são aqui apresentados em oração pelo apóstolo Paulo, porque apesar de não ter o seu pastor com eles, apesar de todas as hostilidades que a cidade de Filipos apresentou àquele que pregava o Evangelho,
essa igreja estava sendo preservada pelo Senhor. E nenhuma circunstância foi e será capaz de separar aqueles que Deus, em Cristo Jesus, comprou para o seu resgate, para a salvação de suas vidas. Nada poderá separar aqueles que creem em Jesus Cristo do amor que Deus revelou na cruz do Calvário por cada um deles. Nada pode nos separar deste amor que Deus revelou na cruz do Calvário a favor de todos nós. E estas circunstâncias incapazes de separá-los da graça de Deus, foi motivo de Paulo apresentar aqui também a sua gratidão, as suas ações de graças. Aliás, quando Paulo esteve em Filipos, ele foi preso por causa do Evangelho, e ao invés de lamentar, ele e Silas oravam e cantavam louvores, diz o livro de Atos, no capítulo 16, verso 25. Essa é a alegria que Paulo experimentava na sua própria vida, de que nenhuma circunstância, por mais terrível que seja, era capaz de tirar dele essa satisfação de estar na presença de Deus pelos méritos do Senhor Jesus. E ele agradece a Deus porque ele estava testemunhando exatamente isto na vida daqueles irmãos que se encontravam em Filipos. Meus irmãos, falando como pastor, pastorear pessoas que não demonstram interesse em crescer na fé é muito desmotivador. Você dedica horas, você dedica dias, você se sacrifica em torno de pessoas e você faz isso com toda a sinceridade, em obediência à sua vocação. Mas é muito desmotivador quando você trabalha com pessoas que não demonstram interesse de crescer na fé. Vai chegando aquela sensação de que você está perdendo o seu tempo em vão, quando tem tantas outras pessoas carecendo de atenção pastoral. Mas este não foi o caso daqueles irmãos em Filipos para o apóstolo Paulo. Paulo estava muito motivado pelo progresso santificador daqueles irmãos. Por isso apelou a Deus como sua testemunha para afirmar a verdade do quanto os amava e desejava reencontrá-los e dar sequência ao pastoreio deles. Nós lemos isso no capítulo 1, versos 23, onde ele diz assim: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a nossa esperança, de estarmos com Cristo. Essa era a esperança que movia o apóstolo Paulo. Ele reconhecia que estar com Cristo era muito melhor. Agora você imagina, né? O apóstolo Paulo está aqui manifestando o desejo de estar com o Senhor quando ele estava em vida na terra. Quantos de nós aqui ainda já não pensou assim? Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor voltasse hoje. Eu gostaria tanto que o Senhor me buscasse hoje e a minha vida fosse interrompida nessa vida terrena. Paulo tinha essa mesma consciência. Ele entendia que estar com Cristo era e de fato é incomparavelmente melhor. Nessa semana nós nos despedimos de um grandioso irmão, um irmão muito querido por todos nós. Eu dizia para ele em particular, acho que eu já disse inclusive publicamente, que eu o tinha aqui na nossa igreja como um exemplo para todos nós, porque mesmo lidando com uma enfermidade tão grave, ele não deixava de vir à igreja, não deixava de dar testemunho da sua fé e não deixava de ser tão generoso e tão amoroso como ele era. Não deixava. Estamos consolados por essa verdade. A verdade de que estar com Cristo é muito melhor. E esse querido irmão está com o Senhor. Isso conforta o nosso coração. E um dia, todos nós que cremos em Jesus, também estaremos com Ele. Mas Paulo completa o seu raciocínio no verso 24, dizendo: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Quem faria uma escolha como essa? Quem diria para o Senhor: Senhor, eu sei que estar com o Senhor é muito melhor, mas por causa daqueles irmãos, se possível, eu desejo permanecer com eles, voltar a estar com ele. Ele estava preso, mas ele tinha expectativa de sair da prisão, o que aconteceu depois de 2 anos. Ele sai da prisão em Roma e então ele tem um encontro na 3ª viagem missionária com esses mesmos irmãos. Deus deu a ele a alegria de estar com aqueles irmãos novamente e dar sequência à pregação do Evangelho. E no verso 25 ele diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu.
Paulo estava muito motivado com aquela igreja, ele estava muito feliz com o avanço na fé de todos aqueles irmãos e como eles estavam entusiasmados com a obra missionária, como eles estavam sonhando com a obra missionária, vendo a obra do Evangelho, a proclamação do Evangelho, o mesmo Evangelho que transformou suas vidas, chegando a outros povos e transformando outras vidas também. Por fim, meus irmãos, dentre esses dois motivos de gratidão que ele manifesta diante do Senhor, ele neste momento começa a mudar um pouco o tom da sua oração. Verso 9, ele diz: e também faço esta oração, porque agora o tom é diferente. Se no primeiro momento ele encontrou motivos para agradecer a Deus, nos parece, por essas palavras, que Paulo, ao mesmo tempo que ele reconhecia as virtudes daquela igreja, ele também percebia as carências daquela igreja. Então agora ele não mais agradece a Deus, mas ele faz súplicas ao Senhor por aquela igreja. E é isso que nós veremos aqui, versos 9 ao verso 11. Quando ele ora pelo amadurecimento do amor, verso 9 ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Afinal de contas, aquela era uma igreja incipiente, formada, constituída, composta por novos convertidos. E ele então ora para que o amor entre eles aumentasse, não o amor desconectado da palavra de Deus, desassociado da palavra de Deus, mas que este amor florescesse à luz da palavra de Deus, no cuidado uns com os outros, algo que ele vai abordar e vai explorar melhor a partir do capítulo 2 desta epístola. Lá em Atos, capítulo 16, versos 11 ao verso 40, lemos os principais relatos da visita de Paulo, Silas e Timóteo em Filipos. E o autor de Atos, Lucas, destacou 3 conversões durante os poucos dias que o apóstolo Paulo permaneceu na cidade de Filipos. Nós lemos sobre a Lídia, vendedora de púrpura, nós lemos a história da conversão de uma jovem possessa de espírito adivinhador e lemos a famosa história de conversão também do carcereiro. Cada conversão foi num contexto diferente. Lídia foi convertida pela compreensão intelectual do Evangelho. A jovem possessa, ela foi convertida, ela foi libertada das forças demoníacas. Ela estava sob escravidão dos poderes das trevas, mas ela foi libertada pelo poder do nome de Jesus. Também o carcereiro, ele foi convertido pelo testemunho pessoal associado à pregação do Evangelho. Ele estava guardando tanto Silas quanto Paulo na prisão, mas Paulo ali cantando e orando e demonstrando a sua alegria, mesmo com os presos aos grilhões, quando Deus promoveu a libertação daqueles missionários, as cadeias se abriram, e muitos, diz o texto, estavam vendo o que estava acontecendo ali com Paulo e Silas presos na cadeia, no cárcere. Mas quando as portas se abriram, quando eles foram libertados de modo tão sobrenatural, aquele carcereiro, depois de um encontro de Paulo, que estava tentando tirar sua própria vida, e Paulo falou: não precisa fazer isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Ele estava tão impactado com o testemunho do apóstolo Paulo, que ele diz: o que eu faço para obter a salvação, para experimentar essa alegria, esse gozo, essa satisfação que vocês têm? E Paulo, diz o texto, pregou para ele, pregou para sua casa, e todos eles foram batizados. Cada uma dessas 3 conversões se deu em um contexto diferente. Como na igreja de Filipos, temos aqui na nossa igreja, neste ambiente, uma gama de múltiplas experiências de conversão e de distintas percepções sobre a igreja, mas todos nós estamos preparados para aquilo que é o propósito da nossa unidade. No capítulo 1, verso 6, nós lemos que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Apesar das nossas experiências de conversões terem sido tão diferentes, em pessoas que cresceram educados no Evangelho e não tiveram um momento na história da sua vida que tenha demarcado o antes e o depois, cresceram educados, tiveram o privilégio de terem sido educados desde a infância no Evangelho e não experimentaram as coisas mais horríveis que o mundo pode oferecer fora dos caminhos do Senhor. No meu caso, por exemplo, foi diferente. Apesar de ter sido criado no Evangelho, a minha vida foi muito confusa. E depois da separação dos meus pais, eu resolvi ir para o mundo. E me meti do mundo em coisas extremamente vergonhosas, sobre as quais, até hoje, reservo vergonha diante do meu Deus.
mas na sua misericórdia, Deus me alcançou com a graça da salvação. E eu me lembro que 92 foi um ano que marcou profundamente a história da minha vida. Foi o ano em que eu deixei o mundo com tudo o que ele oferecia e resolvi me lançar aos pés do Senhor Jesus. E pela graça do Senhor, segundo a ação do Espírito Santo, até hoje estou na presença do Senhor. Todos nós temos experiências distintas de conversão. Mas independente dessas experiências distintas de conversão, temos em nós a capacidade de atendermos o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. E esse propósito está declarado no verso 9 até a parte A do verso 10. Diz: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Qual que é o propósito? Para aprovardes as coisas excelentes. A palavra aprovar coisas aqui excelentes, a palavra aprovar, o verbo aprovar aqui, significa literalmente discernir. A mesma palavra que é usada pelo apóstolo Pedro no capítulo 1, verso 7, para refinar ou para qualificar o ouro, que é lançado no fogo, para separar aquilo que é impureza e aquilo que é o próprio ouro. A ideia que Paulo transmite aqui com esta palavra aprovar é de refinar as experiências da nossa vida. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, assim como aqueles crentes da cidade de Filipos, eles precisavam aprovar as coisas excelentes, distinguindo-as daquelas que não eram excelentes, separando das suas vidas toda a impureza, porque o amor não se baseia apenas em sentimentos, mas na percepção da palavra de Deus sobre como a nossa vida deve ser dirigida. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 14, verso 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, amar a Deus não é apenas um sentimento, uma experiência subjetiva, uma ideia. Não, amar a Deus, segundo as palavras de Jesus, significa andar em obediência à palavra que foi revelada a nós. Então, Paulo está dizendo, está orando, pedindo a Deus para que esses crentes continuassem crescendo, aumentando o amor de uns para com os outros, segundo a própria percepção do Evangelho, porque é o Evangelho que habilita a cada um a discernir aquelas coisas que são excelentes. O segundo propósito que Paulo declara na sua oração, como motivo da sua oração, mas um motivo que é impulsionado por uma preocupação, é para que eles fossem apresentados sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheio do fruto da justiça. Olha o que diz o texto, na parte B do verso 10. E serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E louvor de Deus. Paulo orou para que, guiados pelo pleno conhecimento e toda a percepção da palavra de Deus, aqueles irmãos crescessem na santificação e assim, purificados de toda culpa, permanecessem na esperança do dia de Cristo. Porque o Senhor Jesus está voltando e todos os sinais que temos testemunhado nos nossos dias só nos chama a atenção para esta verdade. Não nos distraiamos, não nos esqueçamos das profecias. O Senhor Jesus está voltando. E a preocupação de Paulo é que, com base na palavra de Deus, esses irmãos amadurecessem não apenas no amor, que é, obviamente, resultado de uma percepção da palavra de Deus e obediência a ela. Mas Paulo ora para que esses irmãos permanecessem inculpáveis e sinceros até o dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. O pastor batista reformado, Ken Ruggs, ele diz que uma árvore que dá frutos está viva, mas uma árvore cheia de frutas retribui o cuidado do jardineiro. O amadurecimento cristão, algo que Paulo vai desenvolver mais profundamente no capítulo 2, a partir do verso 12. Esse amadurecimento cristão revela a glória e o louvor de Deus, assim como nós lemos aqui no verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Com qual finalidade? Manifestar a glória e o louvor que pertencem a Deus. Por quê? Porque é Ele
quem tomou a iniciativa de começar a boa obra de salvação, e é Ele quem há de completá-la por meio da justiça de Cristo. Portanto, é Ele quem deve receber a glória. É Deus quem começou essa obra em nós, é Ele quem tem nos sustentado, e é Ele quem há de completar essa obra da salvação. E a salvação, nesse sentido, ela tem um aspecto de progressividade. A culpa do nosso pecado, a culpa eterna, a condenação eterna, foi removida no passado, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue em nosso lugar. Hoje, estamos salvos por aquilo que no passado o Senhor Jesus fez por nós. Ele removeu a culpa do pecado que pesava sobre nós. Mas numa outra perspectiva, estamos sendo salvos. Esse é o processo da santificação que nós conhecemos nas Escrituras. Porque o pecado ainda reside na nossa natureza. Nós ainda lutamos com essa natureza pecaminosa, querendo fazer a vontade de Deus, mas nos sentindo mais seduzidos pelo pecado que nós carregamos. E quando somos expostos à palavra de Deus, assim como Jesus orou em João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, à medida que nos expomos à palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa natureza, vai nos purificando, vai nos moldando, vai nos corrigindo, vai nos educando, e nesse sentido estamos sendo progressivamente mortificados quanto à nossa natureza pecaminosa. E Paulo está contemplando um aspecto final desse processo da salvação. É que no dia de Cristo, essa presença do pecado em nós, ela será completamente removida. E então estaremos numa condição de perfeição na presença de Deus. Não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. O pecado que traz tantos danos para a nossa vida já não terá mais qualquer efeito na nossa experiência de vida. Por quê? Porque no dia de Cristo, essa obra será completada e então desfrutaremos plenamente da comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Eu quero terminar, meus irmãos, fazendo 3 considerações aqui finais para o nosso entendimento e para a nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a oração, ela deve ser movida pela gratidão. Quando nós orarmos, é muito importante que nós, primeiramente, consideremos quem é Deus e as suas obras maravilhosas. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando aos discípulos que antes de considerar as nossas necessidades, precisamos considerar quem é Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer, a sua vontade. Este texto nos ensina a mover as nossas orações com gratidão. Geralmente as nossas orações sofrem mais pressão das nossas necessidades do que daquilo que tem recebido graciosamente pelo Senhor. Geralmente nós começamos a orar e não conseguimos parar de fazer petições. Nós temos muita dificuldade de dedicarmos, por exemplo, 2, 3 minutos apenas agradecendo. E este texto nos ensina, na experiência do apóstolo Paulo, que quando nós orarmos, nós devemos resistir à pressão que as nossas necessidades tentam exercer sobre as nossas orações e nos dedicar a agradecer a Deus. E quando nós agradecemos, o nosso coração é tratado e nós começamos a contemplar as coisas boas que Deus está fazendo na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa igreja. Quantas coisas boas Deus tem feito entre nós, motivo para agradecermos a Deus, apesar de nós. E Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado, e eu tenho certeza, meus amados irmãos, que Deus haverá de continuamente abençoar a vida dessa igreja, a vida de cada um dos irmãos. Eu tenho certeza absoluta disto. Mas, infelizmente, as pressões, as necessidades fazem muita pressão sobre as nossas orações. E aí, o que acontece é que as nossas orações são mais marcadas por petições do que queremos que gratidão por aquilo que nós já recebemos. É muito importante na experiência cristã, assim como na experiência do apóstolo Paulo, entendermos a importância de enfatizarmos gratidão a Deus nas nossas orações. Meus irmãos, isso faz toda a diferença na nossa experiência na presença de Deus. Porque antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece todas as nossas necessidades. E apesar das nossas circunstâncias serem muitas vezes indesejadas,
Deus continua sendo o mesmo Deus, digno de todo louvor, de toda glória. E é por isso que Paulo, aqui, antes de fazer qualquer pedido pela igreja, ele agradece a Deus de lembrar daqueles irmãos, pois Deus começou a boa obra neles, Deus haveria de completar, e como aqueles irmãos se associaram generosamente com ele, para que ele continuasse pregando o Evangelho. Em segundo lugar, essa passagem também nos ensina a importância da relação do pastor com a igreja, e também a importância da relação da igreja com o seu pastor, pela oração. É muito importante que nós, pastores, estejamos claramente comprometidos na oração pela vida dos nossos irmãos, na oração pela vida de cada um. Se nós negligenciarmos este dever, o Senhor haverá de cobrar de nós. E é obrigação minha, e é obrigação de cada um desses pastores, orar pela vida dessa igreja, orar pela vida dos irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós sabemos que não apenas nós, pastores, mas a igreja está sujeita a muitas tentações. Aliás, é em momentos como estes que temos experimentado como igreja de abundantes bênçãos, que corremos os maiores perigos da vida cristã. Porque embora estamos alegres e Deus está manifestando a sua alegria conosco, o diabo está furioso. E nós precisamos orar, e orar uns pelos outros. Mas não apenas os pastores orando pela igreja, não apenas os presbíteros orando pela igreja, mas também, irmãos, orando por nós que estamos na liderança. É mais fácil e é mais estratégico atacar a liderança da igreja do que atacar o rebanho inteiro. Porque quando a liderança, que é um grupo menor, se desestabiliza, se descontrola, perde o temor do Senhor e começa a agir na carnalidade, a igreja inteira vai pagar um preço muito alto. Então eu apelo aos irmãos, orem por nós, irmãos. Peçam a Deus pela sua misericórdia, peça a Deus para livrar-nos das tentações, livrar-nos do mal e fortalecer no nosso coração aquele temor tão grande, aquele respeito tão profundo por Deus, que não sejamos capazes de dar um passo sem considerar a vontade de Deus. E as nossas responsabilidades morais dentro de casa, a começar diante da nossa esposa e diante dos nossos filhos. Lembre-se de orar por nós. Paulo faz esse mesmo pedido à igreja de Tessalônica. Irmãos, orai por nós para que nos abra a porta à palavra. Ore pela sua liderança, ore pelo seu pastor. Essa relação com os nossos líderes e deles com a igreja engrandece a Deus que nos uniu pela mesma graça. E este texto nos ensina exatamente isso. E para terminar, meus amados irmãos, nos chama a atenção a ênfase que Paulo dá sobre a pessoa de Jesus aqui. Em 11 versos, ele faz referência 7 vezes sobre a pessoa de Jesus. No verso 1, ele declara que Cristo é aquele que chama ao serviço. Ainda no verso 1, ele chama a atenção que Cristo é a causa da santificação dos crentes. No verso 2, ele declara que Cristo é quem abençoa. No verso 6, ele declara que Cristo retornará e completará a obra da salvação. No verso 8, ele declara que Cristo é a fonte do afeto misericordioso que uniu a igreja. No verso 10, ele declara que Cristo é o supremo juiz que virá julgar a todos. E no verso 11, ele declara que Cristo é o meio pelo qual a justiça se revela nos crentes. Paulo compreendia que a igreja não é resultado do trabalho de nenhum pastor e de nenhum de seus membros. Paulo compreendia que a igreja é resultado da obra divina iniciada por ele e que haverá de ser completada por ele. E é por isso que ele reconhece Cristo como o fundamento da igreja. E é por isso que ele levanta louvores a Deus e declara diante do Senhor a expectativa de que os crentes assim continuem andando na presença de Deus, pois assim estariam glorificando a Deus através das suas próprias vidas. Sem Cristo, os nossos cultos se tornam vazios. Sem Cristo, as nossas vidas se tornam perdidas nas trevas. Sem Cristo, as nossas necessidades se tornam inesgotáveis. Nós sofremos uma inquietação e uma perturbação na nossa alma que nunca para, nunca para. Sem Cristo, a vida cristã não faz o menor sentido. Como diz o nosso pastor hoje pela manhã, a vida cristã se torna muito chata sem Cristo. Mas quando nós temos Cristo,
E quando confiamos nele, o nosso supremo pastor, a nossa vida experimenta o deleite, mesmo quando passamos por grandes crises e por grandes tribulações. Porque Cristo é o fundamento da nossa fé, mas também é o fundamento da nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe através da sua palavra e continue falando aos nossos corações. Nós vamos orar? Peço aos irmãos que abaixem suas cabeças por um instante.